Eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar copos de leite com uma toalha de rosto. Aqui nós temos o risco. Nós vamos começar aqui pelos cabinhos e eu vou usar o verde pinheiro para fazer a base, o verde pântano para fazer a sombra e o amarelo limão com o branco para fazer a luz. Primeiro eu vou fazer este aqui, olha, eu vou preencher. Tô usando um pincelzinho número 2. Lembrando que quando eu digo uma cor é apenas uma sugestão. Você pode usar a cor que você tiver disponível. Depois que eu preenchi, eu vou usar um pouquinho do verde pântano aqui, ó, na parte de baixo, na parte de trás. Aí eu lavo meu pincel e pego um pouquinho do amarelo limão e um pouquinho do branco. E vou fazer com essa cor a luz. Vai ficar assim, iluminadinho. Agora eu vou preencher com o verde pinheiro esse cabinho aqui. Tá vendo? Ele tá por trás. Ele tem um pedacinho aqui, ele passa pro lado de cá. Ele passa por baixo desse outro que cruza. Então, eu vou fazer aqui da mesma forma. Um pouquinho do verde pântano, esse vai ficar aqui, ó, escurinho, porque ele tá por baixo. E um pouquinho aqui também. E a parte de baixo também você pode deixar escurinha. Aí você lava o pincel, não esquece de lavar, porque o verde pântano, ele é muito escuro. Se tiver no pincel ainda, você não consegue clarear nada, porque o espaço aqui é muito pequeno. Pronto, só vai um pouquinho de luz ali. Agora eu vou preencher este aqui e vou mostrar pra você como fazer para parecer que ele fique por cima. Olha, parece que misturou tudo, né? Mas não misturou não, a gente vai achar. Olha, amarelo limão com um pouquinho do branco. E você vai passar nessa linha aqui, ó. Nessa linha de cima. Ele vem até aqui. Aqui. Toda a extensão. Vou pôr um pouquinho do branco. Agora, eu vou colocar também do lado de cá. Tá vendo? Ele vai ter luz dos dois lados. E não vou colocar o verde pântano nele. Se você quiser, ainda pode fazer assim, ó, com o branco, um corte. Tá vendo? Só uma pinceladinha assim, já dá a impressão do corte. Vou fazer os outros dois cabinhos. Confira como eles ficaram. Agora, nós vamos fazer a folha que tá aqui desse outro lado. Eu vou trocar de pincel, vou pegar um número 8, aparado. E essa folha, você viu que ela começa aqui embaixo, passa por trás desse copo de leite e desse. Eu vou pegar no pincel um pouquinho do pântano, um pouquinho do pinheiro e vou preencher essa área aqui. Para ali, continua aqui, ó, pedacinho. E depois pula aqui o cabinho desse botão do copo de leite. E a gente continua aqui. Agora, essa área aqui, ó, tá por trás, então eu já deixo aqui escurinho. Aqui também, por trás do copo de leite, eu já vou pôr um pouquinho do verde puro. Aqui eu fiz um risco, depois resolvi subir um pouquinho a folha e ficou meio confuso. Mas o teu risco tá certinho. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho do pântano, um pouquinho do verde pinheiro, aqui no pincel.
E aqui a gente tem a dobra, então eu vou fazer o contorno dessa dobra com essa mistura. Ó, assim, já deixo escurinho ali. Agora eu vou pegar um pouquinho de novo de pântano com verde pinheiro, vou passar em cima desse risco e vou dar uma puxada nele pra cá. Olha, fazendo assim umas espinhas. Eu vou usar agora o amarelo com o verde. Amarelo limão e verde pinheiro. E eu vou preencher essa área da dobrinha. É uma dobrinha grande, então a gente pode fazer assim. E vou pegar de novo verde pinheiro com amarelo. Vou terminar de preencher aqui mais na ponta, olha, eu já não sei lavar o pincel, já tô pegando mais o amarelo. Vou terminar de preencher aqui a folha. Aqui também, só um espaço pequeno, já vou colocar o amarelo. Dou uma misturada. Mas só nisso a gente já tem a folha definida, olha, tá vendo? A minha toalha, ela não é própria para pintura. Então, ela tem assim umas ranhuras. Então, tem que ficar esfregando bem o pincel para não ficar... para a tinta entrar bem no tecido. Agora, eu só vou dar uma realçadinha com um pouquinho do branco e amarelo. Aqui na dobra, na borda, ó, da dobra. Eu tô colocando a tinta. Depois só dou uma limpadinha assim de pincel. Aqui também, olha. Coloco. Quero que fique mais clarinho. Aqui eu vou colocar, ó, 3 pontos. 1, 2, 3. Aí eu vou puxar e vou puxar. Com o pincel quase limpo, puxei pelo meio também. Limpando o pincel, o restinho que tem ali, ó. Aqui eu posso até pôr um pouquinho também. Ó. Pinceladinha. Agora, nós vamos fazer a outra folha maior. Da mesma forma que fizemos aquela ali. Primeiro, vou pegar o verde pinheiro e o pântano. Eu vou colocar aqui, ó, embaixo do copo de leite. Seria o meio da folha, a ponta tá aqui. Então, o meio seria aqui. Ó, tá vendo aqui esse risquinho? Aí, eu vou fazer o quê? Olha, eu vou dar uma esfumaçada pra cá. Já vou aproveitar essa tinta e já vou fazer aqui também. Eu tô fazendo a sombra, que é verde pinheiro e um pouquinho do pântano. Esse cantinho aqui todo tá escurinho, ó. E agora eu vou terminar de preencher com o verde pinheiro e o amarelo limão. É uma folha grande, então a gente preenche primeiro para depois fazer as luzes. Olha só como ficou o meu preenchido. Aqui na ponta eu deixei um pouco mais claro, porque ela tá por cima dessa outra aqui que tá bem escura. Então, agora eu vou pegar um pouquinho do verde pântano, sozinho. Aqui nós tínhamos uma dobrinha, então vou fazer essa dobrinha. Ó, vou fazer a sombra dela. Eu trabalho aqui, ó, por dentro. E a dobrinha fez isso, ela dobrou assim. Então, faz esse movimento aqui. Aqui, a gente tem uma entrada. Então, eu vou fazer uma sombra
assim, meio que triangular. Outra sombra aqui, ó. Coloquei um pouquinho de tinta e vou puxar no sentido da ranhura da pétala. Isso aqui, ó. Agora, eu vou esfumaçar. Aqui também vai ficar escurinho. E vou dar uma esfumaçada. Você viu que ficou aqui um triângulo? Mais um pouquinho e eu vou colocar bem aqui nessa área. Puxando pra cá. Isso. Esse lado aqui eu vou colocar um assim, outro assim. Sobrou um pouquinho de tinta aqui no meu pincel e eu vou colocar aqui e vou puxar um pouquinho pro lado de cá. Agora eu vou lavar. Não, antes agora eu vou esfumaçar aqui também, ó. Agora que eu vou lavar e vou colocar o amarelinho com o branco. Bem aqui e bem aqui, nos dois bordinhos. Vou puxando ele assim, ó, pra dentro. Posso pôr um pouquinho aqui também, ó. Um pouquinho de luz. Mas sem misturar com esse escuro. Aqui, ó, na pontinha vai ficar toda clarinha. Aqui também. Aqui também eu vou pôr uma claridade, ó, uma pontinha de tinta, e daí tem que puxar nesse sentido, que é o sentido da ranhura da folha. Aqui, bem na curvinha, eu vou colocar a tinta e vou puxar pra lá também. Vou deixar um pouquinho mais acentuada essa luz aqui. Vou limpar o meu pincel aqui nesse espaço que tá só o verde pinheiro com o amarelo. Lavo. Agora eu vou tirar essa divisão aqui, eu vou esfregar um pouquinho. Do lado de cá também. E vou colocar um pouquinho mais de branco. E um pouquinho de claridade aqui em cima da dobrinha também. E assim, ó, só uma encostadinha de pincel. Olha, pra marcar ali a borda. E isso dá até pra fazer aqui também, olha. Você viu que aqui a gente tem um pedacinho de um cabinho. O cabinho do copo de leite. Eu vou pegar um pincel menor, pincel número 2, de novo. Amarelo, verde pinheiro e amarelo limão. Ele tá por cima da folha, porque ele tá passando aqui no meio, na beiradinha. Ó, a folha vem aqui, ó. E esse cabinho, ele tá aqui, saindo daqui do copo de leite e indo pra lá. Então, eu vou deixar ele clarinho, mais clarinho aqui. Agora, nós vamos voltar pra outra ponta. Aqui nós temos um botão do copo de leite e nós vamos trabalhar com azul inverno. Você trabalha com o azul que você tiver. Amarelo limão e o branco. Primeiro, essa parte aqui de dentro, eu vou preencher com o branco. Essa partezinha ali é amarela, então não vou preencher agora. Aqui temos 2 espaços. Eu já vou passar no meu aqui também. Olha, o meu risco tá aparecendo. Você pode fazer pedacinho por pedacinho, se quiser.
um pouquinho do azul, que eu vou fazer a sombra dele com azul. E aqui, ó, por dentro. Depois, do lado de cá, aqui também temos a sombra. Vou sombrear a parte de baixo aqui da linha, ó. E vou colocar uma isca de amarelo aqui, só para dar um ligeiro esverdeado. Agora, essa parte, preencho de branco também. Agora, eu vou trabalhar com um pouquinho do azul aqui no pé, aqui na área de baixo, dando uma esfumaçada de leve. Posso até colocar um pouquinho aqui, ó, no contorno. Um pouquinho do amarelo. Fazer uma mancha em cima do azul, vai dar uma esverdeada. Pincel 2, amarelo ouro. Vou colocar aqui só um pedacinho que aparece. Sépia. Pouquinho, faço manchinhas ali embaixo, nessa parte e nessa parte. É um contorno, mas é um contorno com batidinhas. Eu gosto de pôr um pouquinho de caramelo aqui, ó, no meio, e depois eu finalizo com pontinhos de branco ali. Tá bem pequenininho, naquele maior vocês vão perceber melhor o que eu fiz aqui. Agora a gente vai separar. Eu volto com o branco. Aqui o risco ficou aparecendo, então eu vou colocar a tinta bem em cima. Aqui a gente tem uma divisão. O branco vai do lado de cá. Ó, o copinho se fecha ali. Aqui a gente tem também a divisão e eu vou reforçar o branco. Aqui, ó, esse branquinho ele vem e ele fecha aqui. A gente pode até colocar um pouquinho do azulzinho aqui, ó. Isso ajuda a realçar aquele branco ali. O cabinho verde pinheiro. Como embaixo já tem verde pinheiro também, com um pouquinho do pântano, mas deu pouca diferença, então eu vou passar um amarelinho limão em cima do verde pinheiro. Quando chegar aqui, pode dar uma misturadinha de leve no branco. O copo pode ficar levemente esverdeado. Agora, nós vamos preencher esse outro aqui de branco. Pronto, terminei de preencher. Se o seu risco não tá aparecendo ainda, espera um pouquinho que ele já começa a aparecer. Ou então, uma sugestão que eu dou é quando você tira o risco, reforça as linhas com um lápis 6B. E depois você pode passar o branco em cima que não vai cobrir. Olha, eu começo com o azul. Vou fazer essa parte aqui, ó, onde esse tá por trás daquele. Então, ele vai ficar bem sombreadinho aqui. Venho espalhando. Agora, eu vou começar aqui dentro. Olha, aqui é a separação daquela parte de fora. Um pouquinho de sombra
Depois passo pro lado de cá e aqui também, ó, um pouquinho mais de sombra. Aqui nós temos o risco. Vem sumindo com ele. Temos aqui uma dobrinha. Essa dobrinha, eu vou colocar o azul, ó, pro lado de cá, assim. E aqui, cada entradinha dessa tem um risquinho. Você puxa um pouquinho do azul, olha, puxa um pouquinho do azul, puxa um pouquinho do azul. E dá uma disfarçada pro lado da sombra. Porque aqui é o lugar da luz, aqui é o lugar da sombra. Ó, aqui é o lugar da sombra e aqui o lugar da luz. Isso para ele ficar assim, gordinho. Vou passar um pouquinho do amarelo limão. Ó, vou pôr aqui, aqui e vou pôr aqui. Isso é só para quebrar o azul. Ele vai dar um tom meio parecido com a cor da toalha que eu tô pintando, que é um verdinho pistache, bem clarinho. Agora eu vou lavar meu pincel, eu vou pegar um pouquinho do branco. Aqui, ó, nessa área bem clara, eu vou puxar um pouco desse branco assim pra dentro. Aqui, olha, já vou fazer a dobrinha. Pontinha, vai ficar bem branquinha. Essa área aqui fica clara e tem mesmo assim como se fosse uma linha, tá? Porque aqui tem que ficar escurinho. Aqui nesses gordinhos a gente trabalha com o branco assim, ó. Esfumaçando. Depois aqui temos mais um. Depois esse grande aqui que tá inteiro. Que ficou muito reto. Então eu acho que eu vou dar uma... Vou curvar ele um pouquinho. Acho que assim ficou melhor. Com o pincel número 2, já faço também aqui o pistilo. Preencho com amarelo ouro. Faço um pouquinho de sombra com o sépia. Faço um pouquinho de... um batidinho de caramelo. E para finalizar aqui, ó, em cima do amarelo, um batidinho com o branco. Posso ainda, se for necessário, com o pincel 0 e com o sépia, fazer aqui, ó, escurecer um pouquinho e dar uma puxadinha para fazer um fundo. Tá vendo? Mas isso tem que ficar assim muito discreto. Agora nós vamos para esse copo de leite. Primeiro essa parte aqui do copo. Nós vamos preencher de branco. Vamos colocar aquela pitadinha de azul aqui para fazer a sombra e um pouquinho aqui embaixo. Põe uma pitadinha de amarelo. Aqui o cabinho já tá seco, então eu sujei o pincel no verde pinheiro pra gente fazer aqui uma ligeira sombra. E eu vou passar esse amarelinho aqui só para dar uma clareadinha ali no cabinho.
essa parte aqui é igual a essa. Tá vendo? Esses recortes, olha, são iguais a esse. A única diferença é que aqui tem mais alguns. Eu vou fazer, vou completar e depois você confere. O trabalho está totalmente seco. Olhem que eu terminei esse copo de leite aqui. Eu vou passar diluente em toda a volta, aqui na base e aqui nessas partezinhas aqui, pra gente poder fazer um fundo aqui. Você pode pôr o clareador, se você quiser. Usei um pincel número 10 sem aparar. Agora eu vou usar um pincel número 8 aparado e vou usar um pouquinho do sépia. Vou tirar aqui, ó, no pratinho, para fazer essa parte aqui do fundo. Só um pouquinho, bem no cantinho. Você viu que eu tô usando pouquinha tinta e essa toalha é um pouquinho difícil de espalhar a tinta, por isso eu passei o diluente por baixo. E aqui em cima, só nos cantinhos. Agora eu vou usar um pouquinho do verde pântano para dar mais profundidade. E agora, então, é menos tinta ainda no pincel. Agora, a gente vai acrescentar o outro elemento, que é o azul inverno e o magenta. Vou fazer da seguinte forma: pego o azul, começo aqui no cantinho, todo lugar que tiver aqueles risquinhos assim enroladinhos que eu fiz, nós vamos colocar esse acabamento aqui. Olha, eu começo aqui, ó, em cima do escuro e saio só um pouquinho para fora. Eu começo com o azul e termino com o magenta. Pego um pouquinho do azul, começo aqui em cima do escuro. Você tem que permanecer em cima daquela marcação que eu fiz, porque senão vai ficar muito grande. Aí, passo para o magenta para concluir ali, ó. Aqui eu vou colocar um pouquinho em cima do copo de leite, ó. Ele tá indo para lá, para cima e espalhando um pouquinho aqui embaixo. Um pouquinho do magenta também, mais ali para pro lado da direita. Vou colocar aqui também nesse cantinho. Acho que dá até para colocar um pouquinho aqui também. Não vou cobrir ali a parte dessa luz, dessa dobra. Vou colocar aqui, na base. Com o pincelzinho número 2, agora umas florzinhas brancas. Pode ser até assim, ó, batidinho mesmo. Não precisa nem você desenhar a florzinha assim com 5 pétalas. Você pode colocar uma e fazer um batidinho com o pincel carregado de tinta. A gente faz uma e depois limpa o pincel. E agora o amarelo ouro, olha, com o mesmo pincel. Você dá assim uma, duas batidinhas para simular miolinho. Não precisa nem acertar exatamente em algum vão. E com isso o trabalho está concluído. Espero que você tenha gostado do copo de leite deitado. Um risco bem fácil, já está disponível na minha página
www.sonalupinturas.com.br. Até o próximo!